quero agradecer a todos que estão entrando, muito feliz. É uma data muito especial para a gente, porque é um dia de celebração, né? O dia 26 de setembro, ele celebra o Dia Nacional do Surdo, e então a gente teve essa ideia, né? Essa data ela foi escolhida em homenagem à fundação do INES, do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Foi o primeiro instituto voltado para a educação de surdo, fundado no Brasil em 1857, e foi um instituto com muita relevância, né, porque estava voltado para a educação e para os direitos das pessoas com surdez. Então, esse é um momento para a gente estar disponível para refletir, para pensar sobre, falar sobre inclusão, e nada melhor do que a gente falar sobre os direitos e benefícios que são garantidos para as pessoas com deficiência auditiva. E aí eu quero agradecer a participação generosa da doutora Tatiane Pavarina, de Pierre Pavarina, que é advogada, especialista no direito médico, odontológico e na área de saúde, pela USP, que veio aqui contribuir com os direitos e os benefícios, falar um pouquinho sobre as leis. E também a Mariana Fernandes Ferrarese, que é uma menina muito querida, que participa da minha vida há muitos anos. A Mariana, ela é engenheira química, formada pela Unicamp. Ela é engajada com causas relacionadas com inclusão e diversidade, porque a Mariana tem deficiência auditiva e ela sempre esteve em contato com essas ações. Então, ela veio generosamente também como deficiente auditiva para falar de como ela entende a lei, o que ela conhece dos benefícios. Então, a gente vai trocar uma ideia aqui, tá bom? Mariana, eu queria te perguntar qual é o conhecimento que você tem das leis. Você faz uso dos seus benefícios? Quais as dúvidas que você tem aqui para a gente tirar com a doutora Tatiane? Tá bom. Bom, pessoal, boa noite. Eu queria agradecer, Raquel, por esse convite. Só dar uma breve introdução sobre mim, né? Eu sou a Mari, eu tenho 27 anos. Atualmente eu trabalho numa multinacional, faz 5 anos. E eu sou deficiente auditiva desde que eu nasci. Eu descobri com 3 anos de idade, mas aí conforme a gente foi fazendo os exames, aí viu que era de nascença. E foi nesse momento que a gente chegou até a Raquel, né? Eu e minha família, através de indicações. E até hoje a gente mantém esse contato, né? Porque a deficiência é para a vida toda. Nunca, a minha perda, ela sempre se manteve, ela não teve, né, não aumentou, graças a Deus. A minha audiometria tá igualzinha, faz 28 anos quase. Então, estamos vendo as mensagens aqui do pessoal. Obrigada pela presença, gente. Então, falando um pouquinho dessa parte de direitos, eu vou ser bem sincera. Apesar de ser deficiente desde que eu nasci, né? Porque algumas pessoas elas viram deficiente, né, ao longo da vida. Eu tenho pouco conhecimento sobre os direitos de pessoas com deficiência. Eu ouvi falar sobre alguns, tentei ir atrás para tentar exercer meu direito, mas tive algumas barreiras. Então, a gente pode comentar um pouquinho mais para frente, depois que a Tati trouxer esses direitos. Então, assim, eu tô aprendendo, vou aprender tanto quanto vocês aqui sobre os direitos. E estando no papel de uma pessoa com deficiência, vai ser muito importante para mim, para eu correr atrás e ter o meu direito exercido. Muito bom. E a doutora Tatiana, eu gostaria que contasse um pouquinho da história dela também. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Raquel. Boa noite, Mari. Até que enfim chegou esse nosso encontro, tão esperado, tão planejado. Verdade. E mesmo assim, os sustos acontecem, né? Mas essa é a vida real. Essa é a vida real, é óbvio. Né? Eu vou contar um pouquinho de mim. Eu, antes de ser advogada, sou farmacêutica, né? Sou farmacêutica, formada pela Unesp. Trabalhei durante 16 anos na prefeitura de Mojimirim, como servidora pública. E sempre ligada às questões de judicialização de saúde, o que me intrigava muito, porque eu precisava arrumar um jeito de ajudar uma população, e aí eu resolvi, num momento da minha vida, fazer a faculdade de Direito, sempre direcionada ao direito de saúde. Logo que me
formei, né? Já prestei OAB, com a graça de Deus já passei. E também passei na especialização na USP, em Ribeirão Preto, e acabei me especializando em Direito Médico, Odontológico e da Saúde. E cá estou nessa empreitada, trabalhando pela luta aí, né, dos pacientes e na defesa aí dos profissionais que tanto precisam. E sou cunhada da Raquel, para quem não Muito. sabe, né, Raquel? Não sei se A ela vai gente, contar ou não, a gente mas nós somos também cunhadas. somos cunhadas, a gente tem há muitos anos contatos, são pessoas queridas, respeitadas e admiradas como pessoas e profissionais. Exatamente. E aí, Mariana, eu queria que você fizesse a pergunta de tudo que você tiver aí, né, de curiosidade, para que a gente veja como que a Tati pode contribuir. Bom, eu sei que tem algumas siglas, não sei exatamente muito bem o que significam, então eu sei que tem a sigla LOAS, a sigla BPC e PCD. Aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre ela, Tati. Tá, vamos começar pelo mais básico, né? O mais básico e o mais confuso, porque a grande confusão sempre gira em torno dessas três siglas, o LOAS, o PCD e o BPC. Então, vamos do início. LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. É a lei que vai regulamentar todos os serviços e assistência social no Brasil. E um dos benefícios que essa lei traz é o benefício da prestação continuada BPC. Qual que é a grande confusão que existe e o grande questionamento que todo mundo vem perguntar? Tati, eu tenho direito ao LOAS, eu tenho direito ao BPC? Não, LOAS é a lei, né? Então, na verdade, o benefício é o BPC, é o benefício de prestação continuada. Agora, quando a gente fala de PCD, a gente está falando da pessoa com deficiência, tá? E aí existe alguns requisitos, né, para essa pessoa ser considerada deficiente. Então, o que ela precisa? Ela precisa comprovar a deficiência de longo prazo, seja a deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. Essa deficiência, ela tem que ter um caráter limitativo. O que é isso? Ela deve limitar a participação plena e efetiva dessa pessoa na sociedade. Então, com as limitações que ela tem por conta dessa deficiência de longo prazo, ela não consegue se estabelecer ou exercer na forma igual aos pares dela na sociedade. Então, isso a faz ser considerada deficiente. E também, para ser considerado pessoa com deficiência, e ter direito ao BPC, né? Aí ter direito ao benefício da assistência. Tem a questão da renda familiar, que tem que ser 1/4 de salário por família. Tá. E quais são os benefícios que são esperados, assim, né, projetados na lei, para quando a pessoa se enquadra como com uma deficiência e essa limitação de longo prazo? Esse longo prazo seria quanto também? Raquel, o longo prazo a gente precisa ver certinho na lei o que ela está falando, tá? Mas eu acho que seria uma limitação por 2 anos, né? Se a pessoa não consiga se colocar. E aí sim ela precisa ter a comprovação de que ela não consegue se encaixar, se incluir dentro da lei. E quais são esses direitos e benefícios garantidos? Então, a gente vai falar muito nessa live aqui sobre os direitos, né? Então, vamos pontuar alguns aqui iniciais. A pessoa, quando ela é considerada PCD, além do BPC, que é o benefício assistencial, o que ela vai poder buscar? A isenção de impostos na compra de veículos adaptados. Então, a gente está falando aí de uma isenção ou redução de EPI, ICMS ou IPVA. A prioridade em alguns programas de habitação e outros projetos sociais. As cotas em concursos públicos ou em vagas de emprego, que é um assunto crítico aí que eu acho que vai ser abordado e até um pouco frustrante, mas a gente vai conversar sobre isso. E a questão da aposentadoria especial, que também, por conta das condições prejudiciais de saúde, eles, né, as pessoas com
portadores de deficiência têm um privilégio aí na questão da aposentadoria. Ok. E existe para a deficiência auditiva um valor de referência para que se seja enquadrado como PCD? Existe sim. Existem algumas condições para a pessoa ser considerada deficiente auditivo. Então, tem alguns parâmetros para ser considerado PCD, né? Então, assim, tem que ter alguns critérios de enquadramento. Quais são esses critérios? Ter o acompanhamento médico e, para isso, ter o laudo médico. E também precisa da questão da avaliação biopsicossocial, porque às vezes a pessoa tem a deficiência, mas ela se relaciona muito bem na sociedade e consegue vencer as barreiras. Então, fica aí nesse critério e quem vai fazer todo esse enquadramento são essas avaliações. Entendi. Então, o critério também envolve as barreiras, né? Se a pessoa consegue superar suas barreiras com o uso dos dispositivos ou com o uso de todo o recurso que ela tem, todo o aparato, ela pode não se enquadrar no PCD, né? E para deficiência auditiva, o que eu sei é também que existe o critério da média quadritonal. Então, a gente tem que ter na avaliação audiológica essa média das frequências de 500, 1000, 2 e 3. E se ela deve ser a partir de 41 decibel para que se enquadre. Então, eles acabam pegando perdas auditivas de grau moderado, né? E que atinjam as frequências graves. E acabam excluindo dessa classificação as pessoas que têm as perdas que a gente chama em rampa, né? Que são a audição que ainda fica melhor do que 41 nas frequências graves, e que tem a queda da audição nas frequências agudas. Então, isso precisa ser também bem avaliado, né, Tati? Precisa de laudo, de avaliação. Exatamente. E é um critério que está na lei. Então, Entendi. quando o critério ele está descrito, é muito difícil a gente conseguir superar esse critério. Então, a gente tem que seguir o critério. É lógico que existem exceções, sempre, para tudo existem exceções. Mas, assim, tem que ser bem estudado, bem consolidado e através de um processo judicial, provavelmente. Porque o que está expresso na lei tem que ser seguido teoricamente. Sim. Então, se tem critério, precisa estar dentro desse critério. Do critério, exatamente. E aí, vamos falar dos benefícios, Tati? Você quer discorrer algum? Vamos falar sobre a lei da deficiência auditiva, Sim. né? Porque a gente tem aí o Estatuto da Pessoa com a Deficiência, que é de 2015, que vai regulamentar a inclusão social e a acessibilidade das pessoas com a deficiência de uma forma geral, incluindo a deficiência auditiva. E recentemente, né, aí como até de forma festiva, como uma cereja do bolo aí, nessa data comemorativa, em 2023, em 22 de dezembro, foi promulgada a Lei 14.768, que garante os direitos das pessoas com deficiência que sofrem com a surdez total ou apenas um dos ouvidos, a chamada deficiência auditiva unilateral. Então, assim, é um avanço da lei, porque antigamente não era reconhecido como deficiência auditiva, e a partir de 2023, os portadores de deficiência auditiva unilateral também são enquadrados como deficientes. Isso foi um grande ganho, né? Porque eles têm realmente muita limitação em participação em algumas questões. E eu acho que a lei ter essa cobertura e considerar é uma coisa que ajuda muito e é um ganho realmente, inclusive para que eles possam ser contemplados no SUS por aparelhos auditivos, implantes cocleares. Eu acho que isso foi um grande ganho mesmo. Mari, você tem a deficiência auditiva unilateral ou bilateral? Eu tenho bilateral. Bilateral? Bilateral. Ela é 100%, é praticamente 100% profunda, né? Não pode falar 100%, que não é o termo certo, né, Raquel? Mas, enfim. É uma perda profunda de um lado, né? E moderada do outro. Isso. Consigo. É bem
bem considerando o lado que eu ouço, ele é bem no limite dos 40 decibéis, porque em tons agudos eu tô bem acima de 41 decibéis. Agora nos graves eu tô assim, no limite. Então, Muito bom. Raquel, E Mariana, oi, pode Raquel, falar. trazendo para você, a Flávia Botelho está na live assistindo a gente. Tá, muito bem, muito Doutor obrigada. Gilberto Decur, meu amigo, advogado também. Prazer, doutor. Obrigada por estar aqui acompanhando. tem A umas perguntas doutora Ana aí já. Maria Simões está presente na live. Muito Nossa bom. amiga, otorrino. Obrigada, Ana. E eu queria saber, Mariana, de você, se você teve em algum momento, alguma necessidade de ter um direito ou um benefício que você teve dificuldade de chegar nesse caminho, né? E da doutora Tatiane, como que a gente poderia orientá-la nesse sentido? Bom, como eu falei no começo, eu não tenho tanto conhecimento sobre os direitos de PCDs, mas um que eu ouvi muito falar foi a questão dos descontos na compra de um carro, né? Então eu fui atrás para tentar entender como que eu poderia, né, ter esse desconto. Aí eu joguei na internet. A internet é muito boa hoje em dia porque ela traz muita informação, só que ao mesmo tempo é ruim, que é muita informação. Então você não sabe qual você, né, segue, mas enfim. Eu fui atrás, aí comentava que eu precisava de um formulário, preencher, levar um formulário para o médico, otorrino, preencher para depois eu começar, né, os próximos passos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ir no médico para ele preencher esse formulário. Na época eu tive que trocar de médico porque o meu médico desde criancinha parou de atender o meu convênio, então eu fui atrás de um novo médico. E aí eu fui, fiz a consulta, né? Eu contei sobre o meu histórico. E aí eu achei o médico, enfim, meio. Não parecia que ele estava acreditando em mim. Aí ele pediu para fazer uma audiometria, eu tinha feito recente, ele pediu para fazer outra lá no consultório dele. E aí eu fui fazer. E no exame da audiometria, né? Eu acho que o pessoal aqui sabe, né? O exame da audiometria a gente entra. Ele é um exame subjetivo, né? Porque a gente entra numa cabine isolada, e aí normalmente é uma fonoaudiólogo que faz. Ele vai colocando som em vários volumes, né? Não vou dar detalhes técnicos. E eu sinalizo se eu ouvi esse som. E chega um momento que eu não ouço. E aí a fono falava, não, mas você não tá ouvindo mesmo? Tipo, ficava repetindo. Eu falei, não, eu não estou ouvindo. Então foi muito chato. Foi um parto para eu conseguir que a médica preenchesse o formulário. Porque lá você coloca o CID, né, que é o Código Internacional da Deficiência. E aí isso me motivou muito. Aí depois o próximo passo foi no renovar a carta, né? Eu levei esse formulário e aí o médico lá do Detran também. Não, eu não posso colocar que você pode ter direito a desconto, porque você não precisa de nenhuma ferramenta no carro a mais. Eu falei, mas como assim, né? Tá na lei, enfim. Aí eu desmotivei e não fui mais atrás, desisti. Mas até hoje as pessoas falam, não, mas você tem que ir, tem que ver, mas é difícil, né? A gente tem uma lei, mas aí na hora que a gente tenta exercer as pessoas, né, os profissionais não contribuem. Então foi bem É. chato. E isso não acontece só com você, isso acontece com a maioria das pessoas com deficiência e também com as pessoas que não têm deficiência, porque muitas vezes a gente tem direitos defesos em lei, em Constituição, e que no dia a dia, né, na lida, a gente não consegue exercer nossos direitos por conta de uma burocracia ou por conta até de desconhecimento de quem deveria estar exercendo a defesa dos nossos direitos, né? Por exemplo, a pessoa do Detran, ela deveria saber que deficiente físico tem isenção e ou redução de alguns impostos, né? E deficiente sensorial também. Na verdade, acho que tem um caminho que é o certo. Eu acho que nesse caso, Mariana, o ideal é você procurar um advogado especialista em direito médico, precisa de um laudo médico, e o laudo quem dá, Tatiane, é sempre o médico, Sempre um correto? médico. Nós, como fonoaudiólogos, a gente participa É. do diagnóstico, Na a verdade, avaliação. a gente precisa ampliar o conceito de quem é o responsável, né? O médico vai ser o responsável porque, querendo ou não, a lei pede um laudo médico. Mas todo diagnóstico em saúde, atualmente, ele é composto por uma equipe multidisciplinar, né?
Então, tem que se procurar uma boa clínica de audiologia, uma boa fonoaudióloga, né? Outros profissionais que estejam aí interrelacionados a essa demanda. E para conseguir ter documentos sólidos, documentos capazes de consubstanciar esse processo aí. Ok. E aí, vamos falar agora sobre a questão de quem se enquadra no PCD, Tati. Ô, Raquel, antes da gente falar do PCD, Tá. eu trouxe uma questão aqui que eu acho muito interessante, que é um posicionamento. Deixa eu achar aqui nos meus apontamentos. Eu falei com relação, antes da gente bater esse papo, eu estava falando com relação à lei de 2023, que trouxe para a categoria de deficiente o auditivo unilateral, né? Isso. E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Considerando que as pessoas portadoras de deficiência, elas têm o reconhecimento em lei, e isso é certo, tanto unilateral quanto bilateral, eu gostaria de saber o que vocês acham que o portador da deficiência unilateral, ele concorre nas vagas de PCD em concurso público? Eu imagino que deveria concorrer, tá? Mas eu não tenho esse conhecimento. Né? Como é uma lei muito recente e que acaba de considerar que eles, né, que são considerados PCD, eu acho que ele deveria ser enquadrado também dentro dos processos seletivos. Isso acontece? Mariana, no seu caso, por exemplo, você, quando participou de processo seletivo, você está colocada, você é de uma vaga PCD, você concorreu a uma vaga PCD ou não? Eu entrei na época como estagiária, então eu não sei se estagiário tem vaga PCD, não sei se enquadra. Mas quando eu fui efetivada, sim, a minha vaga na empresa é de PCD. E eu sei que eu participei de uma ação com você lá, eu sei que você tem uma colega no RH que ela tem deficiência auditiva unilateral. Até a gente conversou sobre as dificuldades que ela tinha ali no exercício da profissão dela. Ela também entrou como vaga PCD? Eu não sei dizer, Raquel, eu teria que ver com ela. Mas E eu se acho que sim. enquadra? Existem concursos PCD para unilateral, Tati? Então, o posicionamento do STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, é que não. O Ah, unilateral, ele não concorre à vaga PCD, tá? A súmula fala o seguinte, vou ler a súmula. O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concurso público. Então, as discrepâncias do nosso judiciário, né? é. Então, existe uma lei recente que considera e reconhece o deficiente auditivo unilateral como deficiente, né? Então, Entendi. e o STJ, que é o defensor da lei, ele diz que não, que essa pessoa aí, ela não concorre por vaga PCD. Entendi. São coisas ainda que são caminhos a serem trilhados, né, para que isso venha a acontecer. E existe uma lei própria para o deficiente auditivo, Tati? Então, tem o Estatuto da pessoa com deficiência auditiva, né, que é o 13.146 de 2015, que vai regulamentar a inclusão social e a acessibilidade das pessoas com deficiência, mas de uma forma em geral, incluindo a deficiência auditiva, né? Sim. E, recentemente, nós temos a Lei 14.768 de 23, que faz o reconhecimento aí da deficiência auditiva unilateral. Ok, muito bom. E o fato da pessoa usar aparelho auditivo, ser usuário de um dispositivo eletrônico, já garante a ela os benefícios? Não, não. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Entendi. O benefício, né, ele está relacionado à situação assistencial, né? Entendi. Então, pode ser que a pessoa tenha que fazer o uso do aparelho e também necessite do benefício. Mas também pode acontecer da pessoa fazer o uso do aparelho e não necessitar do benefício, porque o benefício tem aquela prova da renda per capita de 1/4 de salário por cabeça na família, né?
Então, uma Entendi. coisa não se relaciona à outra. Então, se a pessoa, por exemplo, tiver incluída, colocada, trabalhando e dentro da família tiver uma renda que ultrapassa essa renda per capita, ela não vai ter o direito ao benefício. Ao, ao, ao benefício, não, porque é por renda per capita. Entendi. Isso, isso. E ele não é É só para lógico, a pessoa é poder. lógico. Tá. Isso nós estamos falando na lei, né? É lógico que existem outras variações, existem situações onde, através de um processo, a gente consegue fazer a contraprova. Tanto é que, judicialmente, esse limite aí de 1/4 de salário, ele aumenta para meio. Então, tudo depende da situação, tudo depende do paciente, da situação familiar ali, do componente biosocial ali, onde ele vive mesmo, né? Entendo. Então, sempre tem que ter uma análise maior, Sempre, né, que sempre. envolva essa questão dele não estar conseguindo ser incluído num prazo de. Tem um prazo ali de longo prazo, né? Não Sim, é uma coisa curta. Se dentro de um espaço de 2 anos ele consegue participar das atividades laborais e participar das atividades educacionais, ele acaba não tendo a necessidade, a caracterização de que ele tem essa necessidade desse apoio, né? E perfeito. sobre os benefícios que tem para compra de aparelhos auditivos também, né? Ou os benefícios para receber aparelhos auditivos pelo Sistema Único de Saúde, são direitos garantidos também. Sim, o SUS ele fornece os equipamentos, né? É lógico que não é uma coisa rápida e ágil. Existe uma burocracia aí que vai de cidade para cidade, né? Não é algo tão rápido assim, mas o SUS fornece o aparelho. A depender dessa burocracia e a depender também da necessidade do paciente, é possível também entrar com uma ação de obrigação de fazer aí para forçar, né, esse cumprimento dessa obrigação garantida em lei. Além disso, existem financiamentos bancários, existem algumas linhas de créditos em alguns bancos, acredito que Banco do Brasil e Caixa Econômica, que financiam os equipamentos para compra no particular, né? E também existem as outras condições, que são das próprias clínicas que vendem esses aparelhos, com linhas próprias de crédito, de parcelamento aí, e que facilitam bem a vida do portador aí de deficiência auditiva, né? Tá. Sempre importante o deficiente ele ir atrás dos direitos dele, tentar exercer esse direito no máximo possível, tá? Tá sempre amparado por bons profissionais, desde o médico, o fonoaudiólogo, pessoas que consigam fazer essa orientação e sempre que necessário consultar um advogado especialista, alguém de confiança, para exercer mesmo esses direitos aí e buscar a inclusão social que é tão falada e ainda buscada, né? Sim. E uma outra coisa, a deficiência auditiva, ela é invisível muitas vezes, né? Não é uma deficiência que você consegue visualizar, a não ser que a pessoa use aparelho auditivo e fique aparente. Nesses casos, a pessoa ela tem atendimento, ela pode ter o direito a atendimento preferencial, né? Fila e outros benefícios, porque às vezes acaba sendo uma coisa assim que não é visualmente. Como é que ela se comporta nessa questão? A Mari vai responder para a gente. Mari, como que é usar uma fila preferencial? Ai, gente. Só antes de falar sobre essa resposta aí, eu queria falar sobre o que você comentou do banco, né? Ter algumas linhas de crédito. Eu, inclusive, fiz o uso recente de uma da Caixa. E foi assim, foi bem tranquilo. Não foi, né? Foi ao contrário daquela situação lá com a médica lá do direito do desconto de carro. Esse não, esse foi muito tranquilo, deu muito certo. E é assim, é um desconto incrível, é muito bom o valor. Então, né, para quem tem condição financeira de ir atrás de uma tecnologia um pouco mais avançada, vale muito a pena ver esse Com benefício relação do a banco. esse plano, é um plano de acessibilidade, né, do governo, Sim. do Viver Sem Limites. E é realmente um grande benefício, mas o que acontece? Eles têm um teto a ser atingido e, infelizmente, nesse momento, eles
atingiram o teto e ele está suspenso, tanto da Caixa Econômica Federal quanto do Banco do Brasil. Mas é uma coisa temporária, né? É um plano de crédito de acessibilidade que existe há muito tempo, que garante a possibilidade de muitas pessoas poderem se tratar, né? Poderem investir. E é uma coisa que assim colabora, contribui, né, Mariana? Você que precisou fazer esse investimento, acho que foi o primeiro investimento que você mesma fez, né, Mariana? Em seu nome. Então, é realmente um grande benefício. Não, Raquel, aproveitando o gancho aí dos aparelhos, uma dúvida que sempre aparece aqui é o seguinte: posso judicializar o plano de saúde para conseguir o aparelho? Isso é uma coisa que aparece também na nossa prática clínica, né? Os planos de saúde, até onde eu conheço, eles garantem para a pessoa que vai fazer implantes, né, dispositivos implantáveis ou implante coclear, isso é garantido por lei. Mas a gente vê que é uma luta, às vezes, do usuário tentando entrar na justiça contra o plano de saúde. Acho que é interessante você falar um pouco sobre isso, né? Então, o posicionamento do judiciário é o seguinte: o fornecimento de aparelhos auditivos por planos de saúde depende da normatização interna de cada operadora. O que significa isso? Depende do que está no contrato, certo? Então, os planos que a gente tem mais acesso não comportam o fornecimento dos aparelhos. Em compensação, existem outros, por exemplo, a CACI, o plano do Banco Central, o plano do Exército, o plano da Marinha, o plano da Aeronáutica, Copasa, a CEMIG, Cabesp, eles comportam. Então, também a mesma coisa. Antes de judicializar, precisa pegar o contrato, precisa ter em mãos esse contrato, fazer uma análise fria desse contrato para ver até onde vai estar essa obrigação desse fornecimento ou não. Porque senão faz todo o processo e vai chegar lá e o judiciário já tem um posicionamento firmado e vai acabar sendo improcedente essa ação para prejuízo aí do autor, que no caso é o portador de deficiência. Eu sinto assim que é uma área ainda, é uma seara muito desconhecida ainda, né? Então as pessoas às vezes têm direitos que elas não sabem que têm e acabam não indo atrás desses direitos, e outras vezes elas não têm o direito e acabam judicializando coisas que elas não vão ter como conseguir. Então eu acho que sempre é muito importante a busca de um profissional que seja especializado, né? E essa é uma característica da saúde, porque a saúde ela é multifragmentada. Então, não adianta você enxergar ela e tentar fazer uma defesa de direitos da mesma forma para todos. Não, não é. Cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Cada portador de uma doença tem a especificidade dessa doença. Cada portador de sua deficiência também vai ter a especificidade para sua doença. Então, a análise tem que ser bem fria, bem calculada, para não trazer nenhuma improcedência e nenhum prejuízo para esse paciente que às vezes já está numa situação debilitada, né? Senão ele não era paciente. Então, precisa ter muito cuidado nesse manejo aí de direito em saúde, tá? Certo. É sempre muito importante estudar as barreiras, né? O grau de limitação que essa pessoa está sofrendo, né? Exatamente. Tem que ter um aporte aí, além do diagnóstico, do laudo, de um estudo biopsicossocial mesmo dessa pessoa, né? Para que ela para saber o quanto a deficiência está impactando. Eu tive uma coisa curiosa também, ao contrário disso que nós estamos falando, de ter uma paciente com uma deficiência auditiva de grau importante, moderado para severo. Essa paciente é protetizada, ela usa aparelho há muitos anos e ela consegue se colocar, passou em concurso público e passou numa vaga que não era PCD. E ela, ao contrário do que nós estamos falando, ela precisava comprovar que, apesar da perda auditiva, ela consegue... Ela tinha capacidade.
ela tinha capacidade, com o recurso do dispositivo eletrônico e todo o aparato que ela tem de reabilitação, ela consegue. Então, o inverso também acontece, né? E aí entra na história do capacitismo também. Exatamente. Né? Existem as pessoas com deficiência que conseguem exercer e ocupar uma vaga dessa, que também devem sofrer algum tipo de preconceito. Agora, os deficientes unilaterais, eles estão num limbo, né? Porque como eles vão se inscrever num concurso, eles vão colocar como né, uma vaga comum, ou eles vão se inscrever numa vaga PCD e correr o risco aí de ter um De não indeferimento. conseguir. Exatamente. Então, corre o risco dele entrar na vaga comum e ter que provar que ele é capaz, ou ele corre o risco de entrar na vaga PCD e ter que fazer a contraprova que ele é incapaz. Né? Incapaz com relação à deficiência, não com a incapacidade cognitiva, né? Mas está num limbo. Ele fica Deixa eu tirar uma dúvida. não tem esse aparato, né? Esse apoio aí ainda é uma coisa muito discutível, né? Então a gente falou de filas preferenciais. Peraí, Raquel, deixa eu tirar uma dúvida. Tire. Você tá me ouvindo, gente? Estamos, pode Tá meio... falar, Mariana. Só queria perguntar se, então, tipo assim, eu posso, como PCD, me candidatar numa vaga que não é de PCD, né? Isso eu não tô errada. É exatamente isso que a Raquel acabou de falar. Aí a pessoa que entrou na vaga que não era PCD, ela está tendo que fazer a contraprova da capacidade dela para aquela vaga comum. Mas aí por que ela tem que provar isso? Ela tá deixando de entregar o que ela precisa no trabalho? Eu acho que é mais pela questão da vaga, de ter ocupado uma vaga que não era específica para ela, entendeu? Entendi. Uhum. Entendi. Tá. São umas coisas que não fazem muito sentido, né? Mas... Não, Raquel, você me perguntou com relação à questão das prioridades, né? Isso. Então, embora seja invisível, né, a percepção da deficiência auditiva, sim, eles têm direito, sim, tá? Existe uma lei, a Lei Federal 10.048 de 2000, que ela estabelece que as pessoas com deficiência, elas têm algumas prioridades, e dentro das deficiências, a deficiência auditiva é contemplada. Então, o deficiente auditivo, ele tem o mesmo direito de idosos, de gestantes, de mães com crianças. Então, ele se iguala. O problema é que ele não tem fisicamente as características para isso, e às vezes a sociedade é um pouco ranzinza com esse tipo de situação, né? Então, sim. essa é a dificuldade. Eu evito, tipo, apesar de estar no meu direito, eu evito porque eu não tô a fim de ser julgada e as pessoas vão me julgar. Eu nunca passei por uma situação porque eu evito. Eu acho que eu tentei uma vez ir numa fila preferencial, não aconteceu nada, mas eu sei, tipo, eu sinto que as pessoas vão, nossa, por que ela tá na fila de preferencial? Ela não tem nada, né? Aí também eu acho que vale legal comentar sobre o cordão de girassol, Eu ia falar né? disso, Mariana, é importante. Exato. Porque para esse tipo de deficiência oculta, né, tem outros tipos, né, autismo também, enfim, eles, né, fizeram essa lei, é uma lei também, né, Tati, do cordão de girassol, para identificar visualmente, você se identifica, né, para as doenças, as deficiências ocultas, né? Sim, outras situações também que o deficiente auditivo ele tem direito e que não é cumprido é a questão da disponibilidade de intérprete de Libras, né? Que é um profissional extremamente escasso, né, Raquel? Até procuramos para acompanhar nossa live. Para fazer essa live seria imprescindível, tanto legenda, né, que eu acabei por aqui não consegui colocar a legenda, como um intérprete de Libras. É um serviço muito caro nesse momento e pela escassez também. Mas eu já fiz diversos eventos com pessoas voluntárias que participaram, a Mariana mesmo que participou
lá no passado, quando eu era pequenininha, no Ouça as Cores da Vida, com o projeto do Otacílio, todas as ações que a gente fazia tinham intérprete de Libras. E naquela época a gente conseguia pessoas voluntárias, né? Hoje existem pessoas que se voluntariam, mas é um serviço caro também, né? Então a gente, muitas vezes a lei não consegue ser cumprida pela escassez do profissional e por ser algo que não é viável muitas vezes para todo e qualquer estabelecimento. Exato. Então é uma coisa a se pensar nisso, né? E eu acho importante a gente falar também da diversidade surda, da gente pensar na reabilitação e na acessibilidade, não apenas com a língua brasileira de sinais, né? Também com ela, mas o uso de legenda e outros recursos acessórios que podem ser utilizados para pessoas que têm deficiência auditiva, mas que são oralizadas e que usam os dispositivos eletrônicos. Então, elas terem direito do uso de equipamentos acessórios, de sistema de microfone digital, que facilita muito, né? Que quebra muitas barreiras. Então, a gente tem aí um caminho para que todos possam exercer os seus direitos e os seus deveres também, né? Porque parte da gente, nós temos que exercer esses deveres, né? E um desses deveres é a gente ter um intérprete em todos os lugares. Deveria ter um intérprete aqui também, mas existe essa questão, né, Tati, da escassez e também do investimento que é feito para... Outra situação que também é defesa nessa lei é a questão dos treinamentos de funcionários para garantir a inclusão do PCD, né? Porque não adianta você abrir a vaga para o PCD e você não ter ninguém que consiga se comunicar com ele de alguma forma. Então, não apenas se comunicar, mas treiná-lo, né? Sim, se comunicar no sentido de ter um manejo com ele, né? Adaptação do ambiente todo, adaptação do treinamento, adaptação da função. Então, é um mundo aí a se desbravar, né? Mas eu acho que a gente avançou muito de um passado muito recente também, né? A gente avançou em muitas coisas. Sim, mas ainda temos um longo caminho para chegar até a inclusão, né? É um longo caminho aí de reconhecimento da sociedade, das dificuldades, do que tem que ser ultrapassado, do que tem que ser modificado. Ok. Olha, a gente falou então... Peraí, deixa eu só comentar um pouquinho. Eu queria comentar que eu dei sorte porque eu comecei a trabalhar faz 5 anos, mas eu nunca tive problema com isso dentro da minha empresa, muito pelo contrário. Eu sempre tive muita abertura dos meus colegas de trabalho referente à deficiência. Eu tenho muitas reuniões em inglês, então, quando eram pessoas que eu ainda não conhecia, eu entrava e falava, olha, eu sou deficiente auditiva, eu preciso que vocês falem devagar, porque né, os gringos, eles falam tudo enrolado, né? Pra eles, né, falar com calma, alto. E assim, nunca tive nenhum problema, eles sempre se esforçam para me ajudar a entender. A própria empresa, né, disponibiliza algumas ferramentas, como a transcrição simultânea. Então, a gente tem lá no Teams, né, que é a plataforma que a gente usa para fazer reunião, tem lá ativado uma ferramenta que faz a transcrição simultânea. Então, isso me ajuda muito. E eu ensinei para o pessoal a usar essa ferramenta. Então, e várias pessoas que nem têm deficiência auditiva vieram me agradecer, falando, nossa, essa ferramenta me ajuda muito, porque as pessoas às vezes não sabem falar inglês, né? E quando não consegue, a escuta é mais difícil do que a leitura, né? Então, eu, graças a Deus, pelo menos no meu ambiente de trabalho, eu tive sorte e estou muito grata por esse acolhimento, essa inclusão. A gente trabalha muito isso. Ô, Mariana, mas eu queria fazer um parênteses aqui, né? Eu acho que você teve sorte, mas você tem você atua dentro da tua empresa, você atua. Conta um pouquinho sobre isso, né? Do que tem dentro da empresa e como você é engajada e outras pessoas são engajadas para que aconteça essa empatia, essa generosidade, porque eu acho que inclusão e acessibilidade tem a ver com o outro. Né? Com a pessoa que não tem a deficiência ter a compreensão e o entendimento de que ela pode contribuir de formas até muito simples, né? Não é só também a questão da lei. Eu acho que existe o exercício da cidadania nesse sentido. Então, conta um pouquinho o que é que você faz dentro da BASF, né? Para criar na BASF, esse ambiente. A gente tem os grupos de diversidade, e aí tem um grupo para cada minoria. Então, minoria entre aspas, né? Mas enfim.
A gente tem os grupos para pessoas, né, negras, enfim, todas as raças, diversas raças que a gente tem, para LGBTQIA+, para a gente recentemente para os grupos de idosos, né, porque a gente tem visto bastante etarismo aí, né? A gente tem o grupo de mulheres e o grupo de PCDs. Então, foi lançando aos poucos, né? O primeiro que lançou foi o de mulheres, o Pai Tipo, junto com bastante mulheres lá. E aí, ano passado, a gente lançou o grupo BDIFANS, que chama, que é o grupo de diversidade que luta aí pelos direitos de igualdade de deficientes. Então, esses grupos, a gente promove diversas ações dentro da empresa, e assim, são diversos tipos. A gente faz bate-papo, traz algum convidado para contar a história, ou né, ensinar pra gente algum tema, ou até mesmo uma postagem simples no dia a dia, contando alguma coisa. Por exemplo, hoje eu fiz sobre o Setembro Azul, que as pessoas não tinham conhecimento. Então, mas assim, eu acho que o principal não adianta a gente fazer, as pessoas têm que participar. Sim. E isso lá é muito legal, porque as pessoas participam, elas valorizam. E eu acho que isso vem muito também de cima, se a liderança incentiva isso. Porque se a gente não tem incentivo da nossa liderança, a gente não faz, né? Sim. E isso a gente vê muito lá. Isso é de longe, a gente vê os líderes super ativos nesses temas. Nos painéis, eu não participo, né, porque eu não sou de RH, mas eu sei que nos painéis de entrevistas, eles sempre perguntam sobre isso para a pessoa entrevistada, né? O que é diversidade e inclusão para você? Então, Uhum. é um valor da empresa isso, né? A gente exatamente. Então, isso ajuda na hora, né? Isso vai contar na hora de contratar uma pessoa. Então, a gente consegue criar um ambiente de pessoas engajadas lá. Então, eu sou só uma delas, porque dificilmente tem alguém ali que você não tem um assunto para Eu, falar, enfim. eu tive a experiência de participar, né, Mariana, de uma roda de Sim, conversas a convite da Mariana, e eu fiquei admirada, assim, da adesão de pessoas muito jovens, inclusive, de todas as idades, mas me chamou a atenção as pessoas jovens participarem, eram mais de 40 pessoas participando sim. numa dessas ações, né, Mariana? Uhum, Olha, pessoal, exatamente. eu queria. Nós estamos chegando aqui no final, É, né? Tem muito assunto aí que pode gerar uma nova live. Acho que a gente pode abrir para perguntas para uma nova live. Eu quero agradecer todos que participaram, agradecer a generosidade da Tatiane e da Mariana de estarem aqui contribuindo com a experiência de vocês, numa data muito especial. E deixo aqui um momento para que vocês também se despeçam e comentem sobre a participação de vocês, e a gente deixa em aberto para o pessoal os interesses para que a gente possa pensar num outro encontro produtivo nessa questão aí dos direitos e dos benefícios. Que aí, tá, tipo, eu vou primeiro. bem, então eu vou finalizar agradecendo, né, a presença e a audiência de todos que estiveram aqui com a gente. Muito bom poder falar um pouquinho sobre os direitos, né, e sobre essa luta inclusiva. E eu vou finalizar falando, assim, de uma forma bem geral, alguns pontos que o deficiente auditivo também tem direito, tá? Que foram abordados ou não foram abordados nessa live, mas podem ser objeto de uma próxima. Então, a questão do passe livre, né? A questão aí é uma iniciativa do governo que permite que os deficientes que tenham um teto aí de um salário mínimo, mas que eles não precisem pagar a passagem de ônibus para viajar entre os estados brasileiros, tá? Existe esse benefício. A lei da Libras, né? A lei de Libras, né? Quando você entrar numa instituição pública, seja uma universidade, seja um órgão público qualquer, é obrigatório a presença de alguém que faça essa tradução em Libras para a questão da acessibilidade do deficiente auditivo. Questão da aposentadoria especial, né? Para quem é deficiente auditivo, isso aí sim é uma live inteira só para falar disso, de tão grande que é esse assunto e tão profundo e importante, né? Porque eu acho que todo deficiente auditivo tem grandes dúvidas sobre a aposentadoria. Com relação à bolsa de estudos também, tá? O ProUni, ele tem uma regulamentação própria para as questões de bolsa de estudo para deficiente auditivo. A presença em concursos públicos, né, que a gente já discutiu.
tal qual as vagas de emprego também, que a gente já discutiu, o auxílio do SUS, os financiamentos, buscar clínicas conceituadas que possam trazer aí uma facilidade na aquisição desse equipamento. E pagamento de meia entrada, né? Quando isso aí é para todos os PCDs. O que mais? A isenção de alguns impostos na aquisição de veículos, que também a gente pode abordar numa próxima live. E acredito que é isso. De uma forma geral, né? Para uma primeira live, de forma bem generalizada, acredito que seja isso. Agradeço, viu, Raquel, a oportunidade, Mari, um prazer sempre. E estamos aqui à disposição para quem tiver dúvida ou para uma próxima oportunidade. E aí, Mariana? Obrigada, tá? Bom, foi muito aprendizado e eu acho que um aprendizado que eu tirei dessa live é que, assim, é muito individualizado. Não adianta eu querer procurar no Google o que eu faço, porque, como vocês comentaram, cada um é cada um, apesar de eu estar dentro de um grupo de deficientes auditivos, dentro desse grupo tem uma diversidade enorme, então tem que ser algo individualizado, né? Tem que ir atrás de um profissional para ele realmente te direcionar da melhor maneira. Então, isso foi um aprendizado. E eu queria agradecer, né, Raquel, por me dar esse espaço para compartilhar um pouquinho da minha experiência. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que a pessoa que está no local de fala é a que vai ajudar muito, que vai ensinar muitas pessoas, né, como lidar com isso, como elas podem ajudar a nossa caminhada, né, ao longo da vida. Então, é muito importante a gente ter esse espaço para poder falar. E isso aqui é uma oportunidade para a gente. Então, eu estou muito feliz e espero ter outras oportunidades da gente se encontrar e aprender cada vez mais. E conseguir exercer o meu direito. Sim, Importante. conhecer os direitos e os benefícios e procurar o caminho correto, né? Sempre procurar orientação, ter um bom laudo, um bom diagnóstico, procurar Sim. pessoas de referência, isso é muito importante. Eu estou muito feliz, eu estou grata pela participação de toda a audiência aqui, muitas pessoas queridas. Eu não consegui olhar todos os comentários aqui, nem ver todas as pessoas que estão participando, mas eu estou muito grata. Então é isso, pessoal. Vamos nos despedir antes que a live seja derrubada aqui pelo tempo dela. Obrigada, Beijo, gente. Boa noite. gente. Tchau, Tchau, tchau. Boa tchau. noite. Tchau, tchau.